No nosso canal Dialogando Física, hoje falaremos sobre magnetismo. Espero que você já tenha se organizado aí, pegue seu material, que a aula já vai começar. A Terra, pessoal, ela se comporta como um gigantesco ímã. Isso se dá a teoria mais plausível que consegue explicar o porquê que a Terra tem essa capacidade de produzir campo magnético é a teoria do dínamo, que diz que no interior do núcleo da Terra lá se encontra ferro e níquel no estado líquido. E devido à alta temperatura no núcleo da Terra, que está a mais de 3.000 km de profundidade aí, faz com que essas substâncias entrem no processo, no estado de fusão. E quando eles estão nesse estado, as partículas estão vibrando com grande intensidade, elas começam a se movimentar, gerar correntes elétricas no interior do campo da Terra. E essa variação dessas correntes, dessa movimentação no interior da Terra, gera o campo magnético. Hoje nós conseguimos comprovar isso experimentalmente através da experiência de Oersted, de 1820, onde ele diz assim que um fluxo de corrente elétrica em um corpo, ela consegue produzir ao seu redor um campo magnético, ou seja, se eu variar a corrente elétrica, seja em qualquer corpo, vai ser produzido ao redor desse corpo um campo magnético. E teve um outro cara chamado Ampère que afirmava que quanto maior for essa intensidade da corrente elétrica, maior for essa vibração dessa corrente aqui no interior desse corpo, maior vai ser a produção do campo magnético ao redor dele. Na próxima slide aqui eu vou mostrar para vocês a existência desse campo magnético, tá? Mas antes de passar, nós temos que falar aqui rapidinho sobre os polos. Olha, a Terra, pode ser dividida, nós temos essa linha que pode ser o meridiano, né? Onde conseguimos dividir o polo norte geográfico, que ficaria nessa posição mais acima, e o polo sul geográfico, que ficaria nessa posição mais embaixo. E se eu colocasse uma bússola exatamente na linha do Equador ali, bem no meio, cortando aqui, ó, a gente consegue entender por que a bússola sempre se orienta na direção norte e sul. Por que esse norte aqui da bússola é sempre apontado para o norte geográfico, né? Primeiro vamos entender como é que é a bússola. A bússola é constituída por uma agulha imantada, ou seja, essa agulha ela foi passada por 3 tipos de processos, podendo ser 3 tipos de processos. Eu consigo imantar, que é imantar? Fazer um material que não tem propriedade magnética, ganhar essa propriedade magnética. Como é que eu faço isso? Por contato, por atrito, ou através de variação de corrente elétrica, né? Mas nesse caso, imagine que eu fiz por atrito. Eu peguei um ímã e fui ficcionando, fui passando, esfregando esse ímã na minha agulha. E aí, o que aconteceu com essa agulha? De tanto de ter esse contato, as moléculas se reorganizaram e a agulha começou a ter a propriedade magnética. Então, essa agulha vermelha aqui, ela é uma agulha imantada, ela ganhou propriedade magnética. Essa propriedade magnética não fica por muito tempo. Como ela ganhou, vai chegar um momento que ela vai perdendo isso aí. Somente os ímãs permanentes que mantêm a propriedade magnética sempre nele. Então, quando eu coloco uma bússola aqui, se isso aqui é o polo norte magnético dela, quer dizer que o norte só aponta para cima porque ele é atraído pelo polo oposto a ele. Se aqui é norte, aqui em cima, para atrair ele, tem que ter o polo sul magnético, ou seja, norte é atraído com sul magnético. E do mesmo jeito, se essa ponta aqui aponta para o sul geográfico, e por isso que nós chamamos essa parte de, se ela aponta para o sul geográfico, aqui tem que ser sul para mostrar que está apontando para o sul. Mas observa, se ela aponta para o sul, e esse aqui é o sul magnético, ela está atrás do quê? Ela está atrás do norte magnético, porque sul é atraído com norte. Então, o campo magnético o campo magnético terrestre e o campo magnético geográfico, eles são invertidos. Ou seja, onde eu tenho o polo norte geográfico, eu tenho próximo a ele o polo sul magnético. E aí vai. E esses polos, a distância entre eles varia com o tempo, devido à interação do ser humano, atrapalhando também a natureza, fazendo que promova terremotos, o aquecimento. Isso faz com que
esse eixo entre eles aí distancie cada vez mais. Essa variação aí pode gerar de 20 a 30 graus, né? E essa variação com o tempo pode vir até aumentar. Hoje em dia nós sabemos que essa diferença entre esses dois polos aqui é 23 graus. Isso hoje, né? Se o ser humano for alterando e desorganizando aí, cada vez mais nós vamos ter outros graus aí aumentando. E aí nós temos a segunda figura, que mostra o campo magnético, né? Observa como é que produz ao redor da Terra campos magnéticos aqui. Essas são as linhas que a gente viu ali, ó. De um lado está saindo asinha de campo e chegando no outro. Se desse lado está saindo, quer dizer que esse aqui é o norte magnético. Lembra, ó, polo norte, as linhas de campo saem. E se as linhas de campo estão chegando aqui, quer dizer que lá em cima tem que ser o sul magnético. E a presença do campo magnético, pessoal, ela é fundamental mesmo para a existência e a conservação da vida no nosso planeta. Ela consegue prevenir alguns fenômenos aí. Observe o que ela faz. Esse aí nós temos o Sol, né? E o campo magnético, ele cria em todo o espaço ao redor de si uma região de perturbação magnética. Então, a Terra, ela tem essa região aqui, e ao redor dela, como o núcleo dela varia, forma-se correntes elétricas aqui, ao redor dela produz esse campo magnético, que é uma perturbação magnética no espaço. Isso faz com que surja ao redor da Terra uma espécie de blindagem. E é graças à existência desse campo que corpos terrestres, né, como meteoros, eles não caem com muita frequência na nossa Terra. Exemplo, a NASA detectou, faz um ano retrasado, que existe mais de 500 corpos estranhos, aí, corpos extraterrestres orbitando próximos à Terra. Por que todos eles não caem na nossa atmosfera? Porque existe essa blindagem, essa parede, essa proteção. Se vier um meteoro aqui, ele vai batendo, vai colidindo, vai perdendo um pedaço desse corpo, e se mesmo assim ele conseguir passar e chegar na nossa atmosfera, ele vai bem menor do que ele chegou, ou seja, ele vai perdendo, vai dissolvendo, vai quebrando, e uma parte dele menor que consegue atingir. Outros que são menores não conseguem nem fazer esse processo. Quando ele está vindo aqui, ó, ele bate no campo magnético e já se dissolve, desintegra, ele não consegue prosseguir em direção à nossa atmosfera. Então, o campo magnético ele é fantástico. A Lua hoje, por que ela tem essas crateras? Porque a Lua não tem campo magnético. Então, tudo que quer cair lá, cai, porque não tem nada que blinda ela, nada que protege ela ali, tá? E isso explica também porque, pelo menos, o campo magnético ele consegue explicar também por que ele impede essa entrada aí de partículas. Observa, existe um fenômeno que nós chamamos de vento solar. O campo magnético terrestre ele impede a entrada de partículas com alta velocidade vindas do Sol. Então, esse é o Sol. Olha o vento solar saindo aí, tá vendo? Essa liberação aqui de energia. E isso vai de encontro, olha lá, de encontro com a Terra. Olha lá o vento solar. Ficou esses risquinhos aí, mas eu não consigo apagar. Vamos seguir. Então, se a Terra está aqui, e esse é o campo magnético dela, olha o vento solar chegando aqui. E ao atingir o campo magnético da Terra, né, essas partículas que compõem o chamado vento solar, elas são defletidas por causa da carga elétrica que possuem. E caso elas consigam ainda, se elas conseguissem chegar na superfície da Terra, ela danificaria e impossibilitaria a comunicação por ondas de rádio, TV, internet, fora os outros danos da nossa pele que isso aqui faria, né? Então, o campo magnético, quando chega esses ventos solares aqui, ele desvia esses feixes sempre para o polo, para a região polo magnético, sempre para essa região aqui dos polos, ó. Isso vai gerar uma consequência que a gente vai ver aqui mais na frente, que é a aurora. Como sempre o campo magnético da Terra, quando chega esses feixes, quando chegam os ventos solares, esse vento aqui é sempre direcionado, desviado para o polo da Terra. Isso faz com que origina bem nos polos esse anelzinho aqui de cor, que a gente vai ver aqui que nós chamamos de aurora. O desvio dos ventos solares pelo campo magnético da Terra
ela faz com que esses ventos sejam desviados para os polos, gerando esse fenômeno conhecido como aurora boreal. A aurora boreal, ela tem esse nome devido a uma deusa romana do amanhecer, e ocorre quando velozes fluxos de prótons e elétrons vindos do Sol, que são os ventos solares, são guiados pelo campo magnético, ou seja, o campo magnético desvia eles para o polo da Terra, e onde eles conseguem se chocar com os átomos e moléculas que existem na nossa atmosfera, formando essa espetacular cortina de cores, né? Suas diversas formas, cores e estruturas têm fascinado durante séculos o ser humano. O fenômeno ele é mais visível normalmente de setembro a outubro e de março a abril, conhecido como boreal no norte e austral no sul. A aurora não é um fenômeno exclusivo da Terra, em outros planetas como Marte, Saturno, são iluminados também pelo seu brilho. Então, olha que interessante, ó. Temos mais um exercício que diz assim: abaixo mostra a figura da Terra, onde N' e S' são os polos geográficos, norte e sul, e o N e o S são os polos magnéticos. Então, observa, a primeira coisa que você tem que saber, os polos magnéticos geográficos, eles não são coincidentes, eles não estão em cima um do outro, eles são próximos, eles estão próximos, a gente sabe que tem uma abertura ali de mais ou menos 23 graus, podendo chegar até 30. Então, eles, se você vê um exercício que fala são coincidentes, quer dizer que eles estão na mesma posição, no mesmo alinhamento ali, não é, tá bom? Então, olha, sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar que são paralelas ao Equador? Não, porque aqui está a horizontal e o Equador, os polos geográficos são perpendiculares, aqui vai formar um ângulo de 90 graus aqui no meio. Já o polo norte e sul magnético, eles cortam o Equador de forma inclinada, então são retas transversais. Então não seria a letra A. São retas radiais. Radiais seriam uma bolinha, e dentro dessa bolinha, deixa eu colocar aqui, é como se eu tivesse isso aqui, ó, esparramando. Radiais seria uma coisa assim, esparramando. Então as linhas de campo não é, né? Não é assim, a gente sabe que ela ou está na vertical ou ela está inclinada em relação aqui ao Equador. Ela sai do polo norte magnético e entra no polo sul. As linhas de campo magnético, sim, está correto. Observe que as linhas de campo, como nós vimos, elas sempre têm que sair de qual polo? Do norte e chegar em qual polo? Sul. Se eu inverter isso aqui, muda todas as linhas de campo. Então, sempre as linhas de campo saem do norte para o sul e não ao contrário. Somente dentro do ímã que ela vai do sul para o norte, mas de fora, onde existem as propriedades que vão ser atraídas, é sempre as linhas de campo saindo do norte e chegando no sul. E aí, só uma observação aqui, fala que os polos sul magnético está próximo ao sul geográfico? Não. Sul magnético está próximo do norte. Lembra que são nomes opostos. Enquanto eu tiver sul magnético, eu tenho norte geográfico.